Bom dia, primeiro ano. Retomando a nossa aula de ontem, tá? Então, nós vemos que dentro ali, que nós estamos estudando, na página 4 do livro de vocês, nós vemos sobre Camões. Então, dentro desse poema que nós analisamos, né, eu cantarei do amor, né? Então, vocês, baseando-se nisso, você vê que o quê? O predomínio da temática dele, o tema preferido dele é o quê? É o amor, né? Ele idealiza a mulher. Então, a mulher é idealizada, não quer dizer que ele põe a mulher em um pedestal. Ela é um amor impossível. Isso que ela faz, né? Então, ela é muito perfeita, ela é muito honesta, tudo de bom e de melhor tem no ser amado, né? E busca o quê? Ele busca a perfeição formal. A forma dele, dentro da poesia que vocês vão ver, tá? Ele quer o quê? Ele quer uma coisa de conteúdo, as rimas todas iguais, as divisões, né? Ele começa a trabalhar no soneto. Por quê? Porque a soneto é uma forma fixa. 10 sílabos, os versos são decassílabos, tá? Então, como nós vimos ontem, tá? Ele trabalha sobre o quê? Sobre o heróico. Por quê? Porque a acentuação é sempre a mesma, 6ª e 10ª sílaba. Então, ele sempre dá esse predomínio. Dentro da obra, que tem na página seguinte, nós vemos a poesia, a lírica, né? Que foram publicados após a sua morte. A poesia épica dele, né? Foi Os Lusíadas, que conta os feitos heróicos de Portugal, que vocês vão ver. E no teatro tem Anfitriões e Filodemo e El Rei Seleduco, né? Autos parecido com o teatro que nós vimos de Gil Vicente, né? Dentro da lírica, eles usam o quê? Redondilhas maiores e menores. E os versos decassílabos, ele faz o quê? Os Lusíadas é feito todo em versos decassílabos, vocês vão ver, tá? Então, aí logo depois ele vai falar sobre o quê? Sobre a medita velha, que ele dá uma introdução e pede para vocês lerem a cantiga. A este mote alheio, menina dos olhos verdes, por que não me vedes? Voltas, eles verdes são, e têm por usança na cor a esperança, e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, porque não me vedes. Haviam de ser, porque possa vê-los, que uns olhos tão belos não se hão de esconder, mas fazei-me crer que já não são verdes, porque não me vedes. Verdes não o são, não que eu canso deles. Verdes são aqueles que esperança dão. Se na condição estas serem verdes, por que não me vedes? Então aí ele pergunta para vocês, em qual medida foram compostos os versos da cantiga? Tá decassílabo? Não. Tá em forma de soneto? Também não. Então é na medida velha. Os versos têm 5 sílabas, redondilha menor. Se fossem 7 sílabas, redondilha maior. Nos versos, vossa condição não é de olhos verdes. Há um trocadilho, pois a palavra verdes pode ser lida como 2 significados diferentes. Explica. Verdes pode ser o quê? O adjetivo da cor, como pode ser verdes do quê? Do verbo ver, né? O infinitivo flexionado na segunda pessoa do plural. Vossa condição não é de verdes os olhos. Pelo segundo sentido, a menina não vê os olhos apaixonados do eu lírico, tá vendo? Então, verdes aí pode ter esses 2 sentidos. Tradicionalmente, as cores possuem significados simbólicos. Por exemplo, a cor negra pode representar tristeza e luto, né? E o verde? O que esperança? O que aí significa o verde? É a cor do quê? Na cor da esperança. Verdes são aqueles que esperança dão. Aí no 4 ele pergunta assim, ele dá um
poema, né, de Gonçalves Dias, do século XIX, pergunta: Gonçalves Dias utilizou a mesma métrica empregada por Camões? Olha lá, ó. São uns olhos verdes, verdes. Ó, os versos são maiores. Não. Ele utilizou o quê? 7 sílabas, redondilhas, maiores. Nos dois poemas, as palavras-chave são olhos verdes e o verbo ver. Explique qual é a semelhança que dá isso aí, né? Os dois têm o mesmo significado simbólico do verde. Verde, sinal de esperança, não é isso? Ao adjetivo verdes, Gonçalves Dias, porém, não faz trocadilho entre verdes cor e verdes o verbo. A relação entre os dois poemas é explicada nos versos de Camões utilizados como epígrafe de Gonçalves Dias. Então, assinale a alternativa em que se transcrevem os versos mais próximos do pensamento contigo tido na epígrafe. Qual é esse? Eram verdes sem esperança, davam amor sem amar. Letra C.